Genealogia na prática. O passo a passo real da pesquisa genealógica. A pegada que todo mundo deixa. Cada pessoa que viveu nesta terra, neste planeta, em qualquer tempo da história, deixou alguma coisa para trás. Não importa se viveu por 40, 50, 60 ou 80 anos. Não importa se foi rica ou pobre, conhecida ou completamente anônima. Ao passar por este mundo, essa pessoa deixou uma pegada. Pode ter sido um nome escrito em um livro antigo, uma assinatura em um documento, um batismo registrado em um livro paroquial, um casamento anotado à margem de uma página, um inventário, um processo, um registro de terras. Em algum momento, alguém escreveu algo sobre essa pessoa. Em algum momento, alguém quis guardar uma lembrança dela. Ela provavelmente deixou um sinal para a posteridade mesmo sem saber. O trabalho da genealogia é exatamente esse: descobrir onde está essa pegada, onde está esse registro, onde está essa marca que o tempo não conseguiu apagar. Vamos então falar um pouco sobre genealogia e como usar essa ferramenta para descobrir o passado. O maior erro da pesquisa genealógica. O maior erro da pesquisa genealógica não é falta de documento, nem falta de site, nem falta de sorte. O maior erro na pesquisa genealógica é a falta de método. Se você quer descobrir algo, precisa antes de uma estratégia. Definir onde e como procurar, pois quem procura no lugar errado ou do jeito errado jamais encontrará. Genealogia é método, é sistema, é passo a passo. Sem método, a pesquisa não anda. Sem método, a pesquisa vira bagunça. Com método, mesmo com poucos documentos, a pesquisa evolui. Então vamos falar sobre técnicas baseado em ciência e metodologia de pesquisa. Algumas que irei apresentar aqui são pouco conhecidas de pessoas que estão começando. Primeiro passo: definir um objetivo simples. O primeiro passo da pesquisa genealógica é definir um objetivo simples e imediato. Não adianta querer descobrir tudo ao mesmo tempo. Pais, avós, bisavós, datas, lugares, irmãos, tios. Isso só trava a pesquisa. Escolha uma meta. Resolva essa meta. Depois passe para a próxima. Genealogia é resolução de tarefas, não acúmulo de curiosidades. Coleta inicial. Junte tudo o que você já tem. Antes de buscar qualquer documento novo, você precisa reunir tudo que já existe. Faça entrevistas com familiares. Junte certidões antigas, documentos guardados, fotos, relatos de pessoas mais antigas. Mas não basta apenas reunir. É preciso reler cada documento com atenção e anotar todos os detalhes. Muitas vezes, informações valiosas passam batido na primeira leitura. Um padrinho, uma madrinha, uma testemunha, um nome citado de forma secundária ou até mesmo um lugar. Esse padrinho pode ser um avô, um tio, um irmão mais velho ou um parente próximo que não aparece claramente na linha direta. Genealogia começa com a reunião de indícios e provas documentais de maneira organizada e sistemática. Muitas pesquisas avançam não porque surgiu um documento novo, mas porque alguém leu de novo o documento que já tinha do jeito certo. Às vezes, um erro em documento pode ser uma pista valiosa. Já tive a experiência em uma pesquisa de um pai que, ao ir registrar o nascimento do filho, ao invés de declarar os nomes do avós da criança, declara os seus avós. Ele corrigiu, mas o registro ficou. Regra de ouro: do mais próximo para o mais distante. A pesquisa genealógica sempre funciona do mais recente para o mais antigo, do mais documentado para o menos documentado. Os registros dos descendentes vão sempre te ajudar nos ascendentes. Do vivo para o morto, você começa por você, passa para seus pais, depois avós, depois bisavós, sempre subindo degrau por degrau. E aqui a paciência é a chave. Tentar atropelar isso pode te atrapalhar a ter sucesso. Saiba que cada etapa tem um documento-chave. Um erro comum é procurar o documento errado para a etapa errada. Exemplo: quer descobrir quem são seus trisavós? O documento-chave é a certidão de nascimento dos seus avós ou a de casamento dos seus bisavós.
Cada geração tem um documento-chave que abre a próxima. E quando você não encontra, você vai precisar de técnica para tentar contornar essa dificuldade. As famílias no passado eram grandes e os casais costumavam ter filhos por 20 ou até 30 anos. Por exemplo, se não há nenhum registro do seu antepassado que nasceu em 1878, quem sabe não haja registro de um irmão mais novo nascido em 1894, já na era dos cartórios. Procure pelos colaterais todos os irmãos. Vá estendo a outros membros da família, prestando atenção e anotando datas e locais e nomes. Delimitação geográfica. Sem região, não há pesquisa. Outro erro grave é pesquisar sem delimitar região. Você precisa saber onde essa pessoa nasceu, viveu ou pelo menos por onde passou. Mas delimitar região não é apenas escrever o nome de uma cidade. É entender como aquele lugar se formou. Quem foram as pessoas que chegaram ali? De onde vieram? Em qual período histórico? Geralmente, as pessoas imigravam em famílias ou grupos ou vindas de um mesmo lugar ou região. Não era como hoje, que todos temos informações. Para se saber de um lugar para ir, tinha que ser através de alguém. Se você não entende as rotas migratórias que formaram a região que você pesquisa no escuro. Esse canal já trouxe vídeos sobre rotas migratórias, deslocamentos familiares e lógica de ocupação do território. Sem região definida, não existe pesquisa genealógica. Outra etapa importante é entender a organização familiar. Genealogia não é indivíduo isolado, é rede familiar. Depois de delimitar a região, você começa a observar pessoas associadas, com mesmos sobrenomes, famílias que aparecem juntas, relações recorrentes em documentos. Sobrenomes compostos, um dos maiores atalhos da pesquisa. Aqui entra um ponto que muita gente ignora. Sobrenomes simples, muito comuns como Pereira, dos Santos, de Jesus, da Silva, Gonçalves, sozinhos, nem sempre ajudam. Mas quando surge um sobrenome composto, o cenário muda completamente. Exemplos: Pereira dos Santos, Gonçalves Campos, Ferreira da Cunha. Todos esses têm significados regionais. Sobrenomes compostos na mesma época e no mesmo local raramente são coincidência. A chance de parentesco é altíssima. Padrões devocionais e repetições de nome. Outro ponto fundamental são os padrões. As famílias repetem nomes, repetem devoções, repetem estruturas. Quando você encontra no mesmo lugar e na mesma época uma Maria do Amor Divino, uma Emília do Amor Divino, uma Cândida do Amor Divino, há grande chance de pertencerem ao mesmo grupo familiar. Em lugar pequeno, no mesmo período, isso dificilmente é acaso. Nesse caso, o caminho não é adivinhar ou presumir parentesco. É necessário procurar os pais para provar sua teoria. Na maioria das vezes, não são homônimas aleatórias. São irmãs ou parentes próximas. Há também os nomes diferentes ou compostos comuns em determinadas famílias. Fique atento a eles. Algumas vezes podemos ver várias emerencianas ou ismênias, raras na maioria das famílias, porém muito comuns em outras. Ou nomes compostos como Antônio Lucas, Francisco Lucas, João Lucas se repetirem na mesma família. Às vezes, até com sobrenomes diferentes, mas o nome composto marca a mesma família. Todos esses padrões não substituem documentos, mas orientam a pesquisa. Era republicana. Os cartórios. Da República para frente, a grande chave da genealogia são os cartórios. Ir atrás das certidões é decisivo no resultado de suas pesquisas, mas é preciso informações para que não se torne uma busca de uma agulha num palheiro. E não qualquer certidão de inteiro teor. O inteiro teor traz detalhes que passam despercebidos na certidão simples. Leia a certidão com atenção e com um olhar de investigador. Muita gente diz, já li e não achei nada. Mas a pergunta é, você leu direito? Leia novamente, leia outra vez, anote todos os detalhes, lugares, pessoas e datas.
Organize todas essas informações e para isso a página do Family Search, o maior site de genealogia do mundo, é uma ferramenta sensacional. Com todas as informações em mãos, as respostas começarão a aparecer. Na genealogia, muitas respostas estão nas entrelinhas. Quando a pesquisa trava, amplie o foco. Quando uma pesquisa trava, insistir apenas na mesma pessoa costuma ser o pior caminho. O movimento correto é ampliar o foco. Comece a pesquisar os colaterais, cônjuge, filhos, irmãos, padrinhos, testemunhas e famílias associadas. Você pode também começar a investigar pessoas com o mesmo sobrenome, no mesmo lugar e na mesma época. Será que não eram parentes? No passado, conflitos familiares, disputas por terra ou herança frequentemente levaram partes da mesma família a se separar. Muitas vezes, esses grupos inauguraram novos ramos familiares, às vezes até mantendo o sobrenome, mas afirmando: somos outros Silva, somos outros Fonseca, não temos relação com aqueles outros de mesmo sobrenome. Documentalmente, parecem famílias diferentes, mas quando a pesquisa é ampliada e especialmente quando cruzada com pesquisa genética, não é raro comprovar que eram a mesma família. Às vezes, é em um ramo colateral que está a chave da pesquisa principal. Vamos a um exemplo prático, caso real. Esse caso envolvia um casal já estabelecido na região onde eu pesquisava. Eu tinha muitas informações sobre os filhos e os descendentes dali para frente, mas havia um vazio completo sobre a origem do homem. Não existia nenhum documento indicando de onde vinha a família dele e quem eram os seus pais. Da esposa, por outro lado, havia informações mais sólidas: um sobrenome bem documentado, registros anteriores e uma origem familiar mais clara. Foi então que, ao ler com atenção a certidão de casamento de inteiro teor do casal, que apareceu um detalhe pequeno, mas decisivo. Constava que eles eram parentes, primos em terceiro grau. Esse parentesco muda completamente a estratégia de pesquisa. Se eles eram primos em terceiro grau, isso indica uma origem familiar comum ou, no mínimo, regiões de origem muito próximas. A partir disso, eu deixei de insistir no ramo travado do marido e passei a desenvolver a genealogia da esposa. Reconstruí os antepassados dela, identifiquei de onde as famílias vinham e encontrei um antepassado dela que era casado com alguém que tinha o sobrenome dele. Foi assim que consegui romper o vazio documental, usando o vínculo de parentesco como ponte. Esse passo a passo que estou mostrando aqui é a base do método que eu uso nas minhas pesquisas há anos e que estou organizando em um material maior, com detalhes mais aprofundados que ainda lançarei. Já siga o canal, curta e compartilhe para não perder mais técnicas de pesquisa. Genealogia não é sorte, é método, paciência e leitura cuidadosa. Obrigado pela atenção e, por favor, siga o canal, curta e compartilhe para criarmos uma rede cada vez maior de pesquisas.